Ei, não gostamos todos do inverno? Biscoitos de gengibre e sentar junto à lareira e bolhas de metano congeladas? Temperaturas congelantes proporcionam à humanidade o prazer de alguns fenômenos invernais bastante peculiares. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Sob a superfície do Lago Abraham do Canadá, em Alberta, ou sob outros lagos através da Antártida, você testemunhará um fenômeno verdadeiramente hipnotizante de bolhas de gelo. Do alto, elas parecem joias brilhantes, mas essas bolhas não atendem às nossas expectativas, pois nunca estouram. Elas apenas congelam no meio do caminho antes de chegar à superfície. Mas então, como elas chegaram lá em primeiro lugar? E do que são feitas? Algumas delas vêm do gás liberado pelo derretimento das geleiras, enquanto outras são resultado da decomposição da matéria orgânica que se encontra no fundo dos lagos. Bem, elas certamente parecem bonitas, mas também são bastante prejudiciais à vida humana. Essas bolhas são feitas de metano e são tóxicas, portanto, se eu fosse você, não chegaria muito perto. Se você estiver dirigindo em uma estrada curva na encosta de uma colina quando começar uma nevasca, seria sábio parar de dirigir imediatamente. Uma nevasca é o equivalente invernal de uma forte tempestade. O problema é que são difíceis de prever e se movem muito rapidamente. O sol pode estar brilhando, mas de repente uma enorme nevasca ou snow squall pode começar. Se você nunca ouviu esse termo antes, é porque ele só começou a ser usado em 2018. O fenômeno recebeu o nome de squall porque reduz muito a visibilidade e pode ser muito perigoso se você não o levar a sério. Mas mesmo assim, neve caindo é lindo, mesmo que seja tão louco assim. Digamos que neste inverno você decidiu finalmente visitar as famosas Cataratas do Niágara. Localizadas entre os Estados Unidos e o Canadá, essas cataratas são a quinta maior queda d'água do mundo, com mais de 3.000 toneladas de água caindo por segundo. No inverno, a área parece um paraíso invernal e é o lar de um fenômeno interessante, uma queda congelada. Não, isso não é uma obra de Hollywood ou uma brincadeira da internet. As cataratas do Niágara podem verdadeiramente formar uma camada de gelo. Isso acontece quando as quedas são expostas a temperaturas congelantes por muito tempo. Então, a água superficial e a névoa no ar se transformam em gelo, dando a impressão de que toda a queda d'água está congelada, mas não é exatamente isso que acontece. Se você olhar atentamente para o gelo, notará que ainda há muita água corrente. Você já ouviu falar de algo chamado bola de neve natural? Este é um fenômeno ambiental raro, mas bonito, que acontece quando pedaços menores de gelo acabam sendo enrolados por ventos fortes e água. Quanto mais eles rolam, mais gelo recolhem e mais esse gelo é polido. Acabam formando bolas de neve gigantescas e de formato perfeito. Elas já seriam bastante incríveis sozinhas, mas centenas delas juntas é uma cena e tanto. Algumas bolas de neve se transformam em enormes donuts rolantes. Essas formas raras acontecem apenas em condições perfeitas de temperatura, quando a neve está no estado ideal entre dura e fofa. Acontece quando uma bola de neve começa a rolar para baixo, juntando cada vez mais neve, até que de repente sua parte do meio colapsa. Isso permite que a bola adquira sua forma de donut. Ela também tem sabor de donut? Acho que não. Tá bom. Ah, quase esqueci. Se você quiser ver esse fenômeno na vida real, terá que ir a lugares muito frios. Dentre outros locais, há relatos dessas bolas terem sido vistas em Ottawa, no centro-oeste dos Estados Unidos e até mesmo na Escócia. Se você for dar um passeio na floresta no início do inverno, pode tropeçar em um fenômeno mágico conhecido como flores de geada. Esse fenômeno em forma de flor é raro e ocorre somente quando a temperatura do ar está gelada, mas o solo ainda está úmido. Quando as condições perfeitas se alinham, o vapor que sai dos caules forma esses padrões finos de véu que formam um gelo delicado em forma de flor. Não tente pegá-los, pois eles quebrarão. E certamente não tente plantá-los em nenhum outro lugar, pois não são flores de verdade. Ah, e certifique-se de ir antes que o sol esteja muito forte, caso contrário, essas flores delicadas derreterão. Digamos que você acabou de verificar a previsão do tempo e fará menos 22 graus Celsius. Talvez você escolhesse ficar em casa embaixo dos cobertores, mas tenho certeza que mudaria de ideia se tivesse a opção dessa viagem de um dia. Imagine o parque de Yellowstone sob alguns metros de neve em um dia ensolarado. Se isso não deu conta, então acrescente ao cenário alguns bisontes cobertos de neve e geysers cheios de vapor. Ainda não está convencido? Que tal a chance de ver o raro fenômeno de hoarfrost? Se você nunca ouviu falar antes, é um tipo de geada geométrica encantadora que você pode ver quando a umidade no ar salta o estágio de gota e aparece diretamente como cristais de gelo no topo de uma folha. É um fenômeno muito mais fotogênico do que a geada no seu para-brisa ou do jardim.
Curiosidade: o termo hoarfrost vem do inglês antigo, que significa uma geada que se assemelha à barba de um homem velho. O que você disse? Isso parece mesmo com uma barba? Você está caminhando em uma floresta coberta de geada em um dia congelante, quando de repente ouve um som estrondoso de batida. Não é uma avalanche nem um terremoto. Você está no meio de um criocismo. Se ao menos isso significasse que você veria belos cristais de neve rachando no chão, mas não é bem o caso. Os criocismos, também conhecidos como terremotos de gelo, acontecem quando a umidade abaixo do solo começa a congelar e se expandir. É normal que as coisas se expandam quando congeladas, basta olhar para um cubo de gelo, por exemplo. Esses terremotos de gelo podem mover as rochas e o solo acima e causar ruídos de rachaduras como se o mundo estivesse caindo aos pedaços. Mas não se preocupe, não está. Se por acaso você vir gelo preto, tenha cuidado. Embora o chamemos assim, o gelo preto não é realmente preto. É composto de uma fina camada de gelo que parece preta devido à cor do solo de concreto ou terra. Ele se mistura tão bem com o solo que é quase impossível de ser visto. Se forma durante os dias de inverno quando o solo está molhado pela chuva ou neve derretida e a temperatura cai repentinamente abaixo das temperaturas congelantes. E então, essa fina camada emerge, multiplicando consideravelmente suas chances de escorregar ao caminhar em pontes ou viadutos. Também é bastante comum em pontos da estrada que estão sombreados por árvores. Este próximo fenômeno acontece em um contexto muito específico de inverno, o da Antártida. Entre as coisas únicas que ocorrem no continente, a Antártida é o lar de uma cachoeira extremamente estranha. O ano era 1911, quando um geólogo australiano se perguntou sobre a chamada Cachoeira de Sangue. Ele ficou extremamente intrigado com esse fluxo vermelho de líquido derramado de uma pequena encosta entre o gelo da Antártida. Depois de anos de estudo, entendeu-se que o que causava a vermelhidão era o alto teor de ferro na água. A última peça do quebra-cabeça veio quando os cientistas descobriram que havia um lago subterrâneo com água cheia de ferro oxidado nas proximidades, o que causou a Cachoeira de Sangue em primeiro lugar. O Polo Norte é mais do que a casa fictícia do Papai Noel. Junto com o Polo Sul, é o lar do chamado vórtice polar, um fenômeno que ajuda a melhorar nossa experiência de inverno e diz respeito a uma grande área de baixa pressão e ar frio. É chamado de vórtice simplesmente porque ali o ar gira no sentido anti-horário. Ele envia um fluxo de jato que faz com que você queira se embrulhar e ajuda a induzir vários fenômenos de inverno, como o nevoeiro congelante. Se a névoa é quando uma nuvem toca o solo, o que acontece quando ela congela? Você pode esperar que todas as gotas úmidas de água que estão penduradas no ar possam congelar quando tocam o solo, o que significa que você realmente não gostaria de estar dirigindo no meio de uma coisa dessas.